Você aí, motion designer, pode estar pensando em qual o caminho ideal aí para sua carreira. Será que o melhor caminho para você é ser um freelancer ou você ser um CLT? A minha ideia nesse vídeo é mostrar alguns prós e contras das duas situações, tá? Tanto a de freelancer quanto a de CLT para um motion designer, para ver se de alguma forma eu consigo te ajudar a entender qual é a melhor situação para sua carreira ou o que você necessariamente está buscando hoje ou até mesmo no futuro. Mas antes de eu começar a falar aqui desenfreadamente, já deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque recentemente eu tenho trazido aí bastante conteúdo para tentar auxiliar na vida aí de tanto iniciantes quanto profissionais que já estão aí no mercado do motion design, beleza? E para eu começar, deixa eu trazer um pouco dessas realidades, né? Tanto do freelancer quanto do CLT. Começando com o freelancer, a gente tá falando de uma situação de liberdade criativa incomparável em relação ao CLT. E quando eu digo liberdade criativa, não é em relação à liberdade artística de desenvolvimento de um projeto, e sim ao controle total criativo em cima do projeto, né? O freelancer tem uma liberdade muito maior na hora de escolher qual tipo de projeto ele vai trabalhar, né? Qual tipo de projeto que ele vai desenvolver, o estilo artístico que ele vai usar naquela animação, como que vai ser o desenvolvimento. Uma situação que muitos freelancers gostam, né? Em questão de horário de trabalho, né? O horário de trabalho do freelancer, muitas vezes, ele é mais flexível, 100% das vezes ele é um trabalho remoto, então você pode trabalhar aí direto da tua casa, e principalmente falando de liberdade geográfica, né? O motion designer, ele tecnicamente ele pode estar em qualquer lugar que tenha aí uma conexão de internet para ele poder falar com os clientes dele, mandar e receber projetos. E outra coisa muito interessante do freelancer é a potencialização de ganhos maiores, né? O freelancer, querendo ou não, ele pode cobrar o quanto ele quiser nos projetos dele, e dessa forma ele pode escalar o rendimento dele muito mais do que um CLT, por exemplo, que tem um salário ali na carteira, né? O freelancer, então, ele pode sim receber muito mais dinheiro, né? Ele pode ter uma escala muito grande de rendimentos em relação ao CLT. E o CLT, qual que é a realidade dele? O CLT, por estar trabalhando em um lugar fixo, normalmente numa empresa, né? Seja ela produtor ou empresa de qualquer outro ramo, em um departamento, sei lá, de marketing, por exemplo, o CLT tem um relacionamento interpessoal com outras áreas muito maior do que um freelancer, por exemplo, que normalmente tem um trabalho um pouco mais solitário, né? 100% das vezes, mas normalmente tem sim um trabalho muito mais solitário. O CLT já não é o caso. Ele tem essa conexão com outros profissionais muito maior, até profissionais que não são da sua área, né? E eu já falei isso várias vezes, que conhecimento, independente de qual seja, ele é uma ferramenta de criatividade muito grande. O CLT também tem um fluxo de trabalho organizado e gerenciado por outra pessoa. Então o CLT não precisa se preocupar com o andamento dos processos, né? Ele recebe uma demanda, ele vai lá, executa, e ele vai estar sempre nesse processo de receber e entregar, de receber e entregar. A gente sabe que o freelancer precisa se organizar nesse processo e sempre desenvolver o seu processo. Quando você é CLT numa empresa, aquele departamento, aquela empresa já tem um processo que vai ser passado para você e você vai executar. Então você não bate cabeça com isso, né? É só uma questão de pegar e fazer. E eu enxergo que o CLT tem uma oportunidade de aprendizado e de mentoria muito maior do que o freelancer, por exemplo, né? Porque igual eu falei, como o CLT tem uma conexão interpessoal com outras áreas e com áreas correlatas dentro de uma empresa, ele tem a oportunidade de conseguir adquirir mais conhecimento sobre qualquer coisa e também para melhorar o seu expertise ali, principalmente na sua área, né? Além de que o CLT pode trabalhar com muitos outros profissionais mais experientes, e isso, querendo ou não, consegue te ajudar num processo de mentoria, né? Um profissional pleno, por exemplo, consegue auxiliar um profissional júnior muito mais, passar muito mais conhecimento pro profissional júnior, né? E aí, nesse caso, o CLT consegue, adquirindo de uma maneira muito fácil conhecimento todos os dias de trabalho. E isso é uma parada muito legal do CLT, que o freelancer precisa correr muito atrás, né? Para ele ter contato com essas pessoas, ele precisa correr atrás de ter essas conexões. Então isso é um pouco da realidade tanto do freelancer quanto do CLT. Agora, o que é importante é eu trazer para vocês bem detalhadamente os prós e contras de cada uma dessas duas situações. Vamos começar com o freelancer. A primeira coisa que é tanto um pró quanto um contra, né? Depende da situação do dia a
dia é o controle de carga de trabalho. O que que é isso? O freelancer, ele tem autonomia para definir como que vai ser o trabalho dele, né? Ele vai poder decidir que dia que ele vai trabalhar mais, que dia que ele vai trabalhar menos, que dia que ele não vai estar a fim de trabalhar. Ele consegue organizar tudo isso e para muitas pessoas isso é muito bacana. Só que qual que é o problema? Pessoas que sofrem um pouco de desorganização ou que às vezes são iniciantes, né? Que às vezes não tem uma experiência de trabalho, de um dia a dia de trabalho muito bem alocadinha, muito bem organizada, pode acabar sofrendo muito com isso, né? De não conseguir organizar o seu trabalho, ou trabalhar demais, ou trabalhar de menos. Então o freelancer pode acabar sofrendo de não conseguir entregar suas coisas a tempo, ou ele pode acabar fazendo as coisas muito corrido, trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia e acabar negligenciando a saúde. Então isso pode ser o pró em algumas questões e pode ser contra em muitas outras. Outra coisa que eu considero um contra, né, porque é uma parada que eu não gosto, é a questão de gestão. O freelancer precisa primeiramente organizar as próprias finanças. E eu não tô falando finança de pagar a conta de luz da casa, pagar a conta de água. Não, você tem que gerenciar as finanças do seu negócio, né? Então, cara, você é a pessoa que vai ter que dar preço, você é a pessoa que vai ter que cobrar teu cliente, você é a pessoa que vai ter que fazer emissão de nota fiscal. Fora isso, tem mais um monte de burocracia que tá dentro aí da relação de finanças dentro de um negócio. E não só isso, o freelancer tem que fazer o próprio marketing pessoal, então ele já tem uma carga de trabalho a mais para poder fazer marketing, porque se ele não fizer marketing, se ele não fizer prospecção, se ele não correr atrás dos clientes dele, ele não vai ter dinheiro no final do mês, ele não vai ter o que fazer, então necessariamente ele não vai ter dinheiro. E não só isso, o freelancer tem que ter toda a tua carga de atendimento com esses clientes. O freelancer é o contato direto com o cliente, então tem que conversar com o cliente, tem que passar informação, tem que receber informação, tem que fazer entrega, tem que fazer pós-venda. Então é um processo de gestão que para uma pessoa só, eu garanto para você que vai ser um processo bem árduo, principalmente no começo. É uma coisa que, obviamente, você vai ter que aprender com o tempo se você quiser seguir carreira de freelancer, mas saiba que não é uma parada fácil, principalmente quando você tá começando. E outra coisa que é um pró, mas muitas vezes ela pode acabar virando um contra, é principalmente a questão do rendimento. Assim como um freelancer pode cobrar o quanto ele quiser nos seus projetos e receber muito dinheiro, né, ter esse potencial de ganhos muito maiores, uma certeza que o freelancer tem que ter é que o seu rendimento, ele é bem menos estável, é aquela realidade, né? Você tá ganhando dinheiro hoje, mas você não sabe quanto você pode estar ganhando amanhã. Não é todo projeto que dura muito tempo, não é todo mundo que consegue fazer um modelo de trabalho recorrente, né? Então a questão de não ter um rendimento muito estável, eu considero como um contra da situação do freelancer, né? Obviamente que, igual eu falei, você pode colocar o preço que você quiser e ganhar muito dinheiro ali para conseguir se operar ao longo do ano, mas essa questão essa falta de estabilidade é sim um contra da situação do freelancer. Então, passando por isso que eu disse, a gente comentou sobre necessidade de ter uma disciplina muito bem organizada para você conseguir ter uma gestão muito bem feita, com seus trabalhos bem executados, para não trabalhar demais, para não trabalhar de menos. Os problemas de gestão que você tem que fazer no dia a dia, que você não vai poder só criar, que é o que você gosta de fazer, você vai ter que lidar com todas as outras burocracias que um negócio tem, e principalmente se preocupar aí com a questão de rendimento, ok? E o CLT, o que ele tem de prós e contras? A primeira coisa que se tem de um pró ali para um CLT é que a sua renda, ela é totalmente estável, né? O CLT tem um salário que é garantido que ele vai receber no final do mês. Dependendo da empresa, ele tem ali seus benefícios, como 13º salário, recebimento de férias, fim de semana remunerado, tem empresa que tem plano de saúde, vale transporte e tudo mais. Então, definitivamente, esse é um pró, né, de um CLT. Outro ponto muito positivo do CLT é a colaboração. E quando eu digo colaboração, é com sua equipe e com outros funcionários aí da empresa. A gente sempre fala que para um profissional criativo, o networking é a principal fonte de conexão com clientes, né? E não é diferente para um CLT, porque querendo ou não, aquelas pessoas que estão ali trabalhando com você, elas são sua fonte de networking. Mesmo que você não vá pegar nenhum tipo de trabalho por fora, você vai viver só do CLT, são aquelas pessoas que vão te ajudar no seu dia a dia, são aquelas pessoas que vão ajudar, principalmente no seu aprendizado a se trabalhar naquela empresa no dia a dia, para conseguir desenvolver os projetos que você vai fazer todo dia. Então, essa colaboração, ela é um ponto muito positivo do CLT. Outra coisa que também é um pró dessa posição do CLT é o acesso à infraestrutura. E quando eu digo infraestrutura, não é você sair do seu local e ir para a empresa. Eu digo principalmente na questão de, se você é um motion designer, vai para a empresa trabalhar, você tem lá um computador para você conseguir trabalhar, você nunca
nunca vai precisar fazer esse tipo de investimento, que você vai ter sua máquina de trabalho, você vai ter seu monitor de trabalho, você vai ter os softwares que você não vai precisar pagar. Obviamente que existem empresas que cometem o erro de piratear, só que nada que uma denúncia não resolva. Então esse peso de infraestrutura, ela é muito importante sim. Você, por um exemplo, se você foi um iniciante ou quando você foi um iniciante, você já tinha um PC bom para trabalhar, um monitor bom para trabalhar, você já tinha dinheiro para pagar os softwares e usar no seu dia a dia? A gente sabe que essa não é a realidade de muitas pessoas. Então assim, esse é um ponto bem positivo aí de um CLT. Pontos negativos é o controle criativo e a burocracia de processo, né? Muitas empresas têm processos muito bem desenvolvidos e aquilo pode te limitar na sua questão criativa, né? Fazer as coisas de uma forma específica, como o departamento ou a empresa define, é uma grande realidade do CLT. Então, na grande maioria das vezes, você tem que seguir regras criativas que podem te limitar muito. Então, eu conheço muitos casos de CLTs que não gostam dessa situação porque não conseguem aplicar toda a sua criatividade, porque não conseguem fazer o melhor que eles são capazes de fazer por causa dessa limitação de onde eles estão trabalhando. Então, isso com certeza é um ponto negativo que pesa aí bastante na situação do CLT. E aí, junto com isso, existem outros desafios que pesam aí contra a CLT, que são rotinas das quais você pode não se adaptar muito bem, né? Às vezes o teu relógio biológico de trabalho pode não ser muito compatível com o da empresa, né? Por exemplo, pessoas que não funcionam muito bem de manhã, pessoas que não funcionam muito bem de tarde. A empresa, na grande maioria das vezes, ela vai trabalhar no seu horário comercial, que não é compatível com muitas pessoas. Situações de possível estagnação na posição, né? Podem ter várias empresas que não têm uma previsão de crescimento para um motion designer, né? Ele vai entrar motion designer na empresa e muitas vezes ele vai sair motion designer da empresa. Por mais que ele entre júnior e saia sênior, pode ser uma situação que incomode muitas pessoas. A relação de hierarquia incomodam muitos profissionais, então, né, não é todo mundo que tem uma boa relação de hierarquia, não é toda empresa que tem uma boa construção de cultura de hierarquia também, que pode acabar atrapalhando em muitas situações o CLT. E sem sombra de dúvida, o CLT tem muito menos autonomia de decisões. Ele vai estar trabalhando num projeto que ele nunca vai dar a palavra final para aquilo, né? Ele só vai executar. Dito tudo isso, qual é a melhor escolha? Sem sombra de dúvidas, não sou eu que vou dar essa resposta. Isso é muito pessoal de cada um. Você tem que pegar essas duas modalidades, ver tudo que eu falei sobre elas e aí encontrar qual delas se adapta para você hoje. Uma coisa muito importante quando a gente tá falando da nossa carreira é, se você escolher ser neste momento, às vezes tá no início ou não, mas se você escolher ser nesse momento um CLT, não significa que logo mais você possa ser um freelancer e vice-versa, tá? Você não precisa ser uma coisa só o resto da sua vida. Se a cada 7 anos todas as células do nosso corpo trocaram e nós somos uma pessoa completamente diferente, por que a gente vai ficar trabalhando numa mesma modalidade, sendo que você não quer? Não fique preso em escolher uma modalidade agora e ver que ela não é adequada pra você e querer trocar. Não tem problema nenhum nisso. Coloca isso na sua cabeça. Uma coisa que você precisa fazer agora pra tomar sua decisão é prestar atenção nos seus objetivos financeiros e nas suas tolerâncias a riscos, né? Porque um freelancer corre mais riscos do que um CLT, só que um freelancer também tem potencial de ganhos muito maiores do que um CLT. Coloca isso na balança, vê qual é a sua situação, como que você quer se posicionar nesse momento e principalmente pesquise o mercado, vê como é que tá as duas coisas. Se você não tem esse conhecimento, vai falar com profissionais da área, vê como é que tá o mercado de CLT para motion design. Cada um funciona de uma forma. Se você for um CLT, muitas vezes você vai estar na cidade da empresa que você atua, só que essa já não é uma realidade hoje, né? A gente tem várias empresas que já estão trabalhando de forma remota, principalmente na área da criatividade. Isso não é de hoje, tá? O motion design é uma área que desde sempre, até o CLT, sempre se teve trabalho remoto, muito antes da pandemia, por exemplo. Lembrando que se você trabalha para uma empresa e você é o famoso PJ CLT, isso não existe. Se você é PJ, você não é CLT. Se você é PJ, você é um prestador de serviço. Se você é um prestador de serviço, você é igual a um freelancer, beleza? Então, se você é um prestador de serviço, você não tem que ficar indo pra empresa fazer só porque eles estão mandando com você. Deixa eles cortarem teu contrato, porque você não tem nenhum tipo de rescisão, você não é protegido pela lei de nenhuma forma, tá? Então, assim, se você é PJ, bota uma coisa na tua cabeça, você não é funcionário daquela empresa. Mas talvez isso seja assunto pra se falar em um outro vídeo, que eu acho que dá pra trazer mais coisas sobre esse assunto. Mas uma coisa é importante, em ambas modalidades, seja freelancer ou CLT, todas elas têm potencial de crescimento e potencial de carreira sólida. Você pode ser o profissional que foi freelancer a vida inteira e tá tudo bem. Você pode ser o profissional que foi CLT e tá tudo bem, e cresceu e conseguiu receber mais, independente da modalidade. Isso é uma realidade.
eu comecei como CLT, né? Eu fui virar freelancer depois eu voltei como CLT. Eu migrei várias vezes porque a situação me fazia querer mudar de modalidade. Não era sempre que eu tava a fim de ser freelancer e ficar fazendo a gestão do meu negócio. Muitas vezes eu não tinha paciência pra isso. E aí era muito melhor eu ir CLT, trabalhar pra uma empresa que fazia muito mais sentido pra mim e em certo momento fazia sentido trocar. Então assim, não tem problema nenhum e é importante você saber que independente de qual você escolher, você tem possibilidade de crescimento e de poder viver disso a vida inteira. E é importante que pra você poder se sustentar tanto na modalidade freelancer e CLT, tem umas coisas que você sempre vai ter que fazer, independente de qual seja a modalidade. Você sempre vai ter que ter um portfólio muito bem montado, você vai ter que ter o seu network sempre muito bem calibrado, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Atualização constante é extremamente necessária na nossa profissão, então a gente tem que sempre procurar ser um dia melhor do que o dia anterior, né? Então a gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas e sempre ser um profissional melhor. Principalmente a gente ter habilidades aí de comportamento, né, muito bem calibradas tanto para freelancer quanto para CLT. Você tem que ser uma pessoa comunicativa no que precisa ser feito para que você seja um profissional muito bem posicionado e muito bem qualificado, beleza? E dessa forma eu espero ter dado algumas dicas que possam facilitar talvez você nessa situação de escolha, para que caminho você quer seguir, para que modalidade que você quer escolher para trabalhar agora. E eu fico à disposição, se você quiser trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram, no direct, vamos conversar, vamos ver a situação que você tá, talvez eu possa te ajudar aí na sua escolha, né? Se for da sua vontade, eu fico à disposição. Aí na tela estão aparecendo outros vídeos que podem te ajudar aí no seu processo de desenvolvimento dentro do Motion Design e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!